Olá pessoal, Shalom, a paz do Senhor Yeshua. Aqui é o pastor Rui Nascimento e eu estou dando sequência ao estudo da carta de Paulo, da carta de Gálatas. Este segundo vídeo também terminou de forma abrupta, então olha, me desculpa aí, mas nós vamos dar sequência com o terceiro, reiniciando lá aonde paramos no versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas. Portanto, Paulo está dizendo que nós somos filhos de Abraão porque Abraão é o pai da fé, não é o pai da lei. O pai da lei é Moshe, é Moisés. Então Abraão é o pai da fé e nós somos filhos de Abraão porque cremos, temos acesso a Deus através da fé. Abraão não foi a Deus através da lei. Abraão foi a Deus através da fé, do amor. Ele tinha fé que Deus falava com ele, que Deus era com ele. E você e eu precisamos da mesma fé, que Deus é connosco e fala connosco. Então, versículo 15 em diante. Irmãos, falo como homem. Se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só. E a teu descendente, que é o Messias, que é o Messias Yeshua. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de maneira que venha a abolir a promessa, pois se a herança vem da lei, já não decorre da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, o que ele diz? Deus fez uma promessa a Abraão que a lei nunca pode anular. As promessas de Deus não podem ser anuladas por nada, nem por ninguém, nem pelo próprio Deus. Porquê? Porque Ele é fiel à sua palavra. Deus não é um Deus que se engana, um Deus bobo que diz, não, falei um negócio lá que eu não devia, me enganei. Embora muitas vezes algumas pessoas usam a expressão mal colocada, que Deus se arrependeu, como é colocado, e muitas vezes, e é sempre erroneamente, porque Deus não se arrependeu. Deus pesou isso no seu coração. Aquilo pesou no coração de Deus. E Deus foi tocado pela intercessão de alguém. Normalmente, isso aparece mais vezes com Moisés, onde Moisés fala com o Senhor e o Senhor considera as palavras de Moisés e não leva por diante aquilo que ele tinha pensado que iria fazer. Mas esse tipo de arrependimento é sempre em benefício, em prol daqueles que seriam condenados. Então também é uma questão de misericórdia esse tipo de arrependimento, entre aspas, arrependimento de Deus. Mas então, Deus não anulou coisa nenhuma porque trouxe a lei. Isso é o que Paulo está explicando. E o que é que Paulo está explicando isso e porquê? Bom, porque havia vários conflitos, como já foi explicado. Havia vários conflitos no seio das congregações por causa da lei. Uns diziam que era de uma forma, outros diziam que era de outra. E como não havia a facilidade que há hoje de nós carregarmos a palavra de Deus, então cada um trazia os seus pensamentos, as suas doutrinas, as suas teorias, e isso gerava conflito dentro das congregações. Não havia uma só palavra, eram várias palavras e eram vários conflitos dentro da congregação. E Paulo está trazendo um esclarecimento. E ele diz que, então, qual é a razão de ser da lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenada por intermédio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Então, a lei foi ordenada através de um mediador, Moisés, Moshe. Assim como a libertação foi ordenada através de um mediador, Yeshua. Moisés trouxe a lei, foi o mediador da lei. Yeshua foi o mediador da graça. Mas da graça em cima da lei. Não da graça, porque a graça já existia antes da lei. Noé foi salvo pela graça. Pela graça, Noé achou graça aos olhos do Senhor e não foi condenado com o resto do mundo. Então a graça existe antes da lei. Mas aqui trata-se de graça de libertação da lei. A lei veio para nos mostrar o pecado.
E Yeshua veio para nos libertar da maldição da lei que havia para aqueles que pecassem. Que isso tem que ser entendido. Se não for entendido dessa forma, o Evangelho é uma confusão. Então, o versículo 21 do capítulo 3, Paulo diz assim: logo, a lei é contra a promessa de Deus? Pergunta ele. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De modo nenhum, pois se fosse dada uma lei que pudesse dar vida eterna, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A justificação, não é a justiça, é a justificação, a libertação do pecado teria vindo pela lei. Mas a Escritura fechou a todos debaixo do pecado para que a promessa pela fé no Messias Yeshua fosse dada àqueles que creem. Como eu falei no primeiro vídeo, todos pecaram. Judeu, gentio, todos pecaram. Então, todos foram fechados debaixo do pecado, porque a lei assim o determinou, tanto para judeus quanto para gentios. Mas muito mais para judeus, porque os gentios não conheciam a lei. Então, Deus não podia ser injusto. Se Deus desse a libertação, a salvação e vida eterna pela lei, os gentios nunca seriam salvos, nunca teriam vida eterna, porque eles não tinham a lei. A lei era só dos judeus. E agora vem a libertação e salvação, o acesso à vida eterna também para os gentios. Claro, foi o mesmo Deus que os fez. Deus usou o povo de Israel para trazer direção. Deus usou o povo de Israel para mostrar ao mundo o verdadeiro Deus. O povo de Israel é testemunha de Deus. Isaías fala isso 2 vezes. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Agora, são testemunhas errôneas, são testemunhas que erraram, claro, igual aos gentios. São merecedores da mesma punição, claro, mais ainda, porque eles tinham a lei que descumpriram. Mas então, no Messias, todos somos libertos dessa. Tanto os judeus que tinham a lei estavam condenados por ela, quanto os gentios que não tinham a lei estavam condenados por ela também. Porque a lei veio para todos. E aí, Paulo? É isso que Paulo está a explicar. Então, essa possibilidade da vida eterna foi dada àqueles que creem. O versículo 23 diz: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, fechados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de ajuda para nos conduzir ao Messias. Ele está falando nós, a quem? Aos judeus. Não é nós, à igreja, aos gentios, não. Quando Paulo diz nós, ele está falando de judeus. Então a lei nos serviu de ajuda para nos conduzir ao Messias, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A fim de que, pela fé, essa lei apontava sempre para o Messias, sempre. Nós vemos todas as parábolas, nós vemos todas as cartas, todos os livros, todos os manuscritos da Torá apontam, mostram, elas são claras mostrando o Messias. E então, é por isso que o Messias se manifestou em Israel. Ele não podia se manifestar ao resto do mundo. Porquê? Porque não havia ninguém no mundo esperando um Messias. Nem você estava esperando um Messias na sua vida. Ele chegou na sua vida de paraquedas. Você não estava clamando a Deus, não estava esperando nada em Deus. Você ouviu falar de Deus, desse Deus verdadeiro, por causa das testemunhas, por causa do povo de Israel, por causa disso aqui, dessa palavra, dessa Torá, que é hebraica. É hebraica. Então, é por isso que hoje você e eu temos uma esperança. Então, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo dessa ajuda da lei, claro. Agora eu já tenho fé em Yeshua, preciso da ajuda da lei para me levar a Deus? Não, já fui a Deus. Agora eu preciso de Deus para me levar à lei. Eu preciso de Yeshua, do Espírito, que Deus libera o seu Espírito, para que através do seu Espírito eu penetre na lei dele e eu saiba como ele deseja e ele quer que eu ande, para que eu esteja de acordo, em parceria com ele. É uma parceria em submissão. Deus fez uma sociedade comigo, ele me deu sociedades, porém eu sou submisso a ele. Como é que eu mostro para ele que eu sou submisso a ele? Andando dentro da lei dele, respeitando e amando e desejando a lei dele. É isso. Todos vós sois filhos de Deus pela fé no Messias Yeshua. Pois todos vós que fostes batizados no Messias, vos revestistes do Messias. Dessa forma não há judeu, nem há grego. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um no Messias Yeshua. E se sois um, sois do Messias, então sois descendentes de Abraão
e herdeiros, conforme a promessa. Bom, isto aqui é claro que não pode ser lido textualmente, exatamente como está, porque se não há macho nem fêmea, então, espera aí, já não há mais macho nem fêmea, somos todos um? Não, eu casei com a minha esposa, ela é fêmea, eu sou macho. Então, não fui eu que tive filhos, foi a minha esposa que teve filhos. Claro que há. Agora, não há macho nem fêmea, nem judeu nem gentio. Não há servo nem livre no Messias. Para ele somos todos iguais. Para ele somos todos uma alma que merece e precisa de libertação para recebermos o Espírito, esse Espírito Santo de Deus. Para que então sejamos um com o Messias. E então recebamos essa promessa de Abraão. Essa promessa que foi feita a Abraão, que nós seríamos herdeiros dessa promessa. Então, o capítulo 4, Paulo continua e diz: eu digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Lembrei-me agora aqui de um erro, de uma gafe cometida no vídeo anterior, e eu quero acertar isso para que não digam: mas o cego, eu quero ver um cego andar, porque eu me enganei, eu não falei um cego vendo, eu falei um cego sair andando. Então, está feita a correção. Cego, vendo. É milagres e sinais do Senhor. Cegos têm que ver, enxergar. E paralíticos têm que andar. Eu me enganei lá no vídeo, tá? Então, está aí a correção feita. E vou dizer mais uma vez, você que está assistindo, se gosta desses vídeos, olha, se não gosta, faz o mesmo. Compartilha para ver qual é a reação dos seus amigos. Envie esses vídeos para outras pessoas. Então o capítulo 4 começa por dizer: digo que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Ora, presta atenção. Paulo está falando de rudimentos do mundo, ele não está falando da lei. Ele não está falando da Torá. A Torá nunca foi rudimento do mundo. Paulo deixa isso muito claro. Lá em Romanos, no capítulo 7, ele diz que a lei é de cima, a lei é espiritual, a lei não é rudimento do mundo. Então, isto aqui é uma confusão tremenda que eu tenho visto nos pastores, nas igrejas. É incrível como eles distorcem isto tudo e levam isto para a lei, dizem que é a lei de Deus. Então, Paulo não está falando da lei, está falando de rudimentos do mundo. Esses rudimentos do mundo são os mesmos. Nós já vamos lá. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Pronto. Então, Yeshua veio fazendo a mesma coisa que os outros faziam, só que Yeshua não se submeteu aos rudimentos do mundo. E aqui sim, os rudimentos do mundo é a lei legalista. É aquilo que Paulo fala ao iniciar a carta dele, lá no capítulo 1, onde ele diz, no versículo 14, que ele era extremamente zeloso das tradições dos seus pais. Isso são rudimentos do mundo. Lei legalista imposta por rabinos e tradições de pais são rudimentos do mundo. Agora, Paulo também fala em outro lugar: guarda as boas tradições. As boas. Porque tem tradições que são boas, mas tem outras que levam à morte. Tem que ter discernimento. Tá? Então, quando ele diz isso, ele está falando de quem? Está falando dos judeus que estavam debaixo da lei, né? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque aqueles que estavam debaixo da lei ainda não tinham recebido a adoção de filhos de Abraão. Tá? Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus enviou, aqui é que está, quando o Senhor Yeshua disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito do seu Filho. Qual é o Espírito do Filho? O Espírito de obediência. Espírito de obediência integral, submissão integral ao Pai. Sempre concordando com o Pai, nunca discordando em nada do Pai. Por isso o Pai o glorificou diante dos homens e diante dos anjos. Porquê? Porque ele foi obediente até ao fim, obediente até à morte. E morte de madeiro, pendurado no madeiro, foi obediente sempre, sem reclamar até ao fim. Da mesma a imagem de Isaac, quando Abraão o levou para o sacrifício, Isaac não reclamou em momento nenhum. A única coisa que ele perguntou foi: Pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas e cadê o cordeiro? E Abraão falou para ele: Deus proverá para si o cordeiro.
E Deus proveu para ele o Cordeiro perfeito, que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não fazia sentido um homem olhar para outro homem e dizer: olha o Cordeiro lá. Ele só falou isso para cumprir aquilo que Abraão tinha falado lá atrás. O Cordeiro que Deus providenciou para si. Foi Deus quem providenciou esse Cordeiro. Não foi homem, não foi mulher, não foi profeta, não foi nada. Foi o próprio Deus. Ao enviar a semente na mulher, para que uma mulher virgem desse à luz aquele que o Senhor Deus tinha escolhido para ser o Cordeiro de Deus. Então Deus o providenciou ali. Cumpriu-se a profecia naquele lugar. Então, naquele momento. Então, aqui, Paulo está falando exatamente isso. Assim que agora já não somos mais escravos, mas filhos. E se somos filhos, também somos feitos herdeiros por Deus. Herdeiros do quê? Da promessa. Qual promessa? De vida eterna. Promessa de viver no reino de Deus, no reino da justiça. E é esse reino e essa justiça que eu quero ver. É por esse reino que eu clamo. É pela volta do Senhor Yeshua que eu clamo. Porque há necessidade de haver um rei que tem controle e domínio sobre essa terra que está pervertida e perversa cada vez mais. Então, ele diz, no versículo 8, mas quando não conhecias a Deus, servias por natureza aos que não são deuses. Paulo está falando para gentios. Vocês não conheciam a Deus, agora conhecem. Mas naquela altura vocês serviam naturalmente àqueles que não eram deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como é que voltais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, eu receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Ora bem, Paulo aqui agora está fazendo referência ao versículo 6 do capítulo 1, onde ele disse: admira-me que tão depressa estejas passando daquele que vos chamou na graça do Messias para outro evangelho. Ou seja, admira-me que estejais passando de Deus para os deuses que vocês serviam lá nos vossos tempos de ignorância. É isso que Paulo está falando, de rudimentos do mundo. Ele nunca falou da Bíblia, da Torá. A Torá nunca foi rudimento fraco e pobre. E depois, isto aqui dá margem a que os teólogos pervertidos, aqueles que querem justificar as suas doutrinas e teorias bobas, digam, viu? Ele fala, não pode guardar tempos, meses, anos, porque Paulo está dizendo que isso é bobagem. Não, ele está falando o seguinte, querido. É que esses demónios, esses deuses que eles adoravam os gentios e que vocês adoravam também lá no catolicismo, também têm dias, meses e anos. Não tem o dia da Senhora da Aparecida, não tem o dia da Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio não é o dia dela. Esses dias que eles guardavam, esses meses, o mês de maio, que é o mês da Fátima lá em Portugal, aqui em Aparecida nem sei o que é isso, não tem o dia de São Pedro, o dia de São João, o dia de Santo António, o dia de não sei o quê, esses dias todos que eles guardavam, não tem o dia de finados. Não tem o dia de Assunção da Nossa Senhora. Não tem o dia de Corpus Christi. Isso são tudo dias estabelecidos pelo paganismo, pelos deuses falsos. E lá também tinha esses deuses falsos, tinham esses dias de adoração. E Paulo está dizendo, isso são rudimentos fracos que não interessam para nada, não importam para vocês. E vocês estão voltando a isso. Por que eles estavam voltando a isso? Por causa das lideranças que chegavam e tentavam introduzir esses dias dentro da congregação messiânica, incluindo os judeus. Colocavam dias de judaísmo, dias dos judeus. Dias de Hanukkah, dias de não sei o quê. Dias que nada tinham a ver com as Escrituras. Mas que eles queriam obrigatoriamente que fossem guardados dentro das sinagogas messiânicas, do povo messiânico. É disso que Paulo está falando, desses rudimentos fracos e pobres, aos quais eles estavam querendo voltar. Guardais dias, meses, tempos, anos, receio por vós, que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Irmãos, eu vos peço que sejais como eu, pois também eu sou como vós, em nada me ofendestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza na carne. Então, esses rudimentos fracos e pobres, se nós formos lá em Colossenses 2, no versículo 8, nós vamos ver que Paulo esclarece isso melhor. Aqui fica mais claro o que é isso que Paulo está falando. Ele está falando exatamente a mesma coisa para a congregação de Colossos.
E ele diz no versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o Messias. Veja, no versículo, e depois ele continua e fala também, no versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa de dias, festas, lua nova ou sábados. Estas coisas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Isto depois nós vamos estudar e ver o que é que Paulo está falando do sábado aqui e porquê ele coloca o sábado. O versículo 20 do capítulo 2 de Colossenses diz, se estáis mortos no Messias quanto aos rudimentos do mundo, não quanto à lei, não quanto à Torá, porque vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Como, por exemplo, não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são embasadas em preceitos e ensinamentos de homens. De homens, não de Deus. Não são preceitos e fundamentos de Deus. Levítico 11, que fala da comida que Deus preparou para os fiéis, não são mandamentos nem ensinamentos de homens. É mandamento de Deus. Então, Paulo nunca questiona a lei de Deus, nunca questiona a Torá, nunca questiona nada que venha da Torá. Ele questiona o que vem dos homens, da lei legalista, da lei oral, de tudo o que distorcia a palavra real e verdadeira do Messias Yeshua. Por isso ele diz, porquê vos estáis separando de Cristo? Porquê? Porque Cristo nunca se separou da Torá. Cristo nunca se separou do Pai. Cristo era a Torá encarnada. Por isso o Senhor Yeshua diz que Ele é a palavra. E Ele diz que as palavras que ouvis não são minhas, são do meu Pai. Viu a diferença aqui? Viu porque é que Paulo está falando de rudimentos fracos e pobres, dias, meses e anos? Ele está falando não da Torá de Deus, não está falando nem questionando em momento algum. Paulo não era bobo para questionar Deus, e nem a palavra de Deus. Paulo está questionando aquilo que estavam querendo colocar dentro das congregações como doutrina. E estas congregações de hoje, vou dizer para vocês, quantas doutrininhas bacocas estão lá dentro. E vou dizer para vocês, essas festas bíblicas, por exemplo, elas não são respeitadas por nenhuma igreja, mas as festas pagãs respeitam todas. Me fala onde é que na Bíblia você encontra o Natal. Me fala na Bíblia onde é que você encontra o que mais? Deixa eu ver. As festas de aniversário. Me fala na Bíblia onde é que você encontra Papai Noel. Me fala na Bíblia onde é que você encontra Páscoa com coelhinho e ovos de chocolates. Me fala onde é que você encontra isso. E nós vemos os pagãos evangélicos andando de mão dada com tudo isso. Mas a Pessa, a Páscoa bíblica, não querem, o Pentecostes bíblico não querem, a festa dos tabernáculos não querem, nem sabem o que é isso. Por quê? Porque não querem andar com Deus. Você acha que Jesus desprezaria essas festas? Quando essas festas aconteciam, ele era o primeiro a chegar lá e estar lá, porque ele andava de mão dada com o Pai. Por isso é que Paulo diz para nós andarmos com o Messias, com Yeshua, estarmos arraigados, firmes no Messias, no Cristo, no Senhor. É por isso que Paulo fala isso. Não é por outra coisa, não. Então, se você... Lá em Tito, Paulo escreve algo para Tito no capítulo 1, vamos lá ver, no versículo 14, Paulo escreve o seguinte: não deis ouvidos a fábulas judaicas, nem mandamentos de homens que se desviam da verdade. Paulo está dizendo a mesma coisa para Tito. Não dês ouvidos a fábulas judaicas, nem mandamentos de homens que se desviam da verdade. Fábulas judaicas. Também eram judeus que levavam essas fábulas para dentro da igreja. Esses mandamentos de homens, mandamentos de rabinos. E Paulo falou, não dês ouvidos a isso. Mas ele nunca falou, não dês ouvidos à lei de Deus. Não dês ouvidos à Torá. Me mostra na Bíblia, no Novo Testamento, onde você vê uma coisa dessas e me fala. Isso não existe. Então, isso confirma todas as coisas. Paulo confirma a Torá. Paulo confirma os mandamentos de Deus. Paulo confirma todas as coisas que o Senhor Yeshua confirmou. Ele não era bobo para se distanciar do Messias. Então, Paulo continua dizendo, no versículo 15, qual é então a vossa bem-aventurança? Dou-vos testemunho que, se possível fosse, terias arrancado os vossos olhos e me terias dado. Fiz-me, por acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade?
Aqueles que vos chamam com obséquios, que vos fazem ofertas, não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim para que vós tenhais zelo por eles. Havia aqui uma contenda entre Paulo e aqueles líderes congregacionais que estavam chegando de outras seitas e que estavam querendo ganhar os discípulos para eles e colocá-los contra Paulo. Paulo não era bobo, ele sabia o que estava acontecendo. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco, meus filhinhos, porque quem de novo sinto dores de parto até que o Messias seja formado em vós. O Messias ainda não está formado em ninguém. O Messias vai se formando. Nós temos que desenvolver a salvação, como Paulo fala. Desenvolvei a vossa salvação até que o Messias seja formado em nós. Ele está em formação. Nós estamos na travessia do deserto, ainda não chegamos na terra prometida, ainda estamos em formação messiânica. Eu bem queria agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Havia como que uma traição a Paulo. Paulo, que tinha feito sinais, prodígios e maravilhas, que tinha ganho aquele povo para o Senhor Yeshua, para Deus, através do Senhor Yeshua, da pregação do Evangelho, estava agora se virando para homens que estavam trazendo fábulas judaicas, estavam corrompendo o Evangelho com rudimentos fracos e coisas do mundo, como querem colocar aí nas igrejas, por exemplo, põe aqui uma oferta no altar, que Deus vai olhar para ti porque é uma oferta de sangue e esforço. Mentira do diabo, você não tem que fazer oferta de sangue nenhuma, a oferta de sangue foi Jesus que já fez por você. Põe aqui o seu envelope no altar que Deus vai olhar para você e vai te dar um carro novo, uma casa nova, um emprego. Mentira de Satanás. Eu digo para você, guarda os mandamentos que Deus vai olhar para ti. Guarda os mandamentos. Quais, pastor? Você já sabe todos. Os 10. Guarda os 10. Ah, pastor, mas então faz o que você quiser. Se você quiser, vai lá comprar Deus, comprar Deus, tentar colocar envelopes no altar, tentar fazer correntes, tentar fazer o que você quiser. Se você não guardar os mandamentos, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Aí você vai me dizer assim, não, mas eu fiz e deu certo. Deu certo por acaso. Porque eu também conheço muita gente que trabalhou numa empresa chamada Herbalife, uns ficaram ricos, outros ficaram pobres. Então deu certo para uns, deu errado para outros. Com Deus não há acaso, Deus é tudo certo. Com Deus é tudo certo. Guarda os mandamentos que vai sempre dar certo para você. E ter testemunho do Senhor Jesus. Ande como Ele andou. É isso que temos que fazer, é para isso que fomos chamados. Muito bem. Vou ficar por aqui, no versículo 20. Né? Então Paulo diz que está com dores de parto até que Cristo seja formado naqueles irmãos, porque Paulo está perplexo. E acontece com muita gente, que começa muito bem e depois, de repente, cai. Isso acontece muito. Mas comece bem andando dentro dos mandamentos, andando dentro da Torá. E viu aqui que Paulo não está falando da lei, ele está falando de rudimentos fracos e pobres no mundo. A parte central da carta, eu creio que num vídeo só não vamos conseguir falar tudo o que está precisando de ser falado. Está lá no capítulo 5, no versículo 2, onde Paulo vai falar da circuncisão, que era o tema central desta carta. Então, voltarei para dar sequência a esse estudo. Agradeço pela sua participação, pelo seu empenho, pelo seu interesse em acompanhar, e espero receber de você um retorno. Sim, não, bom, gostei, não gostei, ótimo, péssimo, horroroso. Fala o que você quiser, mas fala alguma coisa. E se você gostou ou não gostou, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque de repente você não gostou e tem alguém que vai gostar. De repente você gostou, vai compartilhar com alguém que não gosta. E sempre vai ser assim. Muito bem, obrigado pela sua atenção. Até ao próximo vídeo. Shalom.